Olá pessoal, sejam bem-vindos à quarta e última lição do mês de fevereiro aqui da plataforma Discipular Kids com o tema Sonhos Realizados. Um mês incrível onde nós trabalhamos a trajetória, os sonhos de José. E sem perca de tempo, vamos para a contação da história. Vamos lá! Valor ou princípio dessa lição, vivendo os sonhos de Deus, o memorizando Gênesis 45, versículo 5, e a base bíblica Gênesis do capítulo 42 ao capítulo 46. E o memorizando diz: então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Pensa na surpresa que os irmãos de José tiveram quando de repente o homem mais poderoso do mundo estava dizendo ali: ei, lembra daquele rapaz que vocês venderam, que vocês jogaram no poço? Pois é, ele cresceu e hoje está aqui. E impactante isso, hein? Então, como aconteceu isso? Lembra que nos sonhos do faraó, 7 vacas gordas representava 7 anos de abundância. 7 vacas magras representavam 7 anos de fome. Assim como as 7 espigas de trigo, saudáveis, bonitas, e aquelas que estavam secas e murchas no sonho do faraó. A fome chegou em toda a terra. Enquanto as pessoas não tinham o que comer, o Egito tinha abundância. Por quê? Porque um rapaz de Deus que usou os seus dons, os seus talentos para exercer aquilo que Deus tinha para ele, fez isso e fez muito bem. As pessoas estavam passando por necessidade e a família de José não ficou de fora. Estavam com fome, precisando, então Jacó encoraja os seus filhos a irem até o Egito para fazer lá a troca de alimentos, comprar alimentos, porque todos sabiam que o Egito tinha estoque de comida. Os irmãos de José chegam até o Egito e não imaginam que quem está ali no controle de tudo é o seu irmão que foi jogado no poço e vendido. Agora, imagina José, o emocional de José, quando ele está ali diante dos seus irmãos. Todos aqueles que tentaram contra a sua vida, que separaram ele da sua família, do seu pai, que tanto amava. José manteve o controle, mas a Bíblia diz que José, por várias vezes que se encontrava com os irmãos, chorava. Por isso que é importante que você, professor, leia as referências bíblicas. Bem, José, para testar os irmãos, disse para eles que eles eram espiões, que estavam ali para espiar a terra. Eles ficaram temerosos e José resolveu deixar eles presos por 3 dias. Passando-se esses 3 dias, José libertou os irmãos, mas com uma condição: um deles iria ficar preso até que eles voltassem para casa com alimentos e trouxesse com eles o irmão mais novo, o Benjamim. E José disse que isso era uma prova de que eles estavam falando a verdade. Então, antes dessa prisão, houve ali um diálogo entre eles que é importante que você leia, que você mastigue bem essa história para que nenhum detalhe se perca. E assim aconteceu. Um dos irmãos de José ficou preso enquanto os outros voltaram para casa e contaram tudo o que aconteceu ao seu pai Jacó. Jacó ficou morrendo de tristeza, de medo, porque ele não imaginava na possibilidade de perder um outro filho. Inclusive ele cita: eu já perdi o irmão de vocês, José. Será que eu vou perder mais um filho? Mas a fome se apertava, a situação ficava pior e Jacó não teve outra opção. Teve que mandar Benjamim viajar com os filhos para que aquele filho que ficou preso pudesse voltar para casa, e eles precisavam de mais mantimentos. José foi muito estratégico e estava a todo tempo provando os seus irmãos. E olha que não estava sendo fácil, porque José, sempre que acontecia essas situações, ele chorava, ele se recolhia e chorava, então não estava sendo fácil para ele. Bom, os irmãos de José voltam para o Egito, dessa vez levando Benjamim com eles, e José fica encantado quando vê Benjamim, inclusive prepara um banquete para os seus irmãos, e a maior porção da comida ele mandou que os seus empregados, que os seus servos colocassem para Benjamim. Então José resolveu liberar os seus irmãos. Só que antes ele chama um dos seus empregados e ordena que ele coloque uma taça de prata dentro do saco de comida, de mantimento que Benjamim iria carregar. E aí, quando eles estão voltando para casa, um soldado do Egito vai até o encontro deles e diz: vocês roubaram o meu senhor, o governador do Egito. Os irmãos de José ficam desesperados e clamam desesperadamente, dizendo que são inocentes. Mas ao abrir o saco que Benjamim estava segurando, lá estava a taça de prata. E o que acontece? Eles voltam para o palácio e quando chega lá, eles vão clamar por misericórdia a José e dizer para ele que eles não pegaram nada, que eles são inocentes, que Benjamim jamais faria isso. E eles começam agora a falar do passado, a dizer que o pai deles, Jacó, não iria suportar tudo aquilo, que já tinham perdido um irmão. Então, tudo que José queria estava acontecendo ali. Afinal de contas, ele era o homem mais poderoso do mundo.
E aí José não suporta ver toda aquela situação e ele levanta-se e diz para os seus irmãos: eu sou o irmão de vocês, eu sou José, aquele que vocês venderam para o Egito. Então olha só o nosso memorizando, entrando em ação agora na nossa lição. Imagina como os irmãos de José ficaram. A Bíblia diz que eles tiveram medo, porque José disse: não tenham medo. E aí José os chama e abraça os seus irmãos e ordena que o seu pai Jacó seja levado e que eles, a partir daquele momento, eles vão morar ali. E a Bíblia diz que a família de José foi muito bem recebida, receberam terras, foram cuidadas, afinal de contas ali estava o braço direito do faraó. E aí acontece aquele encontro que é marcante na história de José, que é o encontro de José com seu pai Jacó. Eu imagino o quanto foi emocionante. O tempo inteiro José tido como morto e agora aparece, ressurge das cinzas como governador do Egito. E tem um detalhe, essa trajetória de José, quando José chega para interpretar os sonhos de Faraó, a Bíblia diz que José já tinha 30 anos. E quando a gente começa o enredo dessa história, a Bíblia diz que José tinha 17 anos. Então veja quanto tempo José passou ali preso, quanto tempo Jacó sofreu com a morte do seu filho. Então nós finalizamos essa história, essas lições super especiais sobre José, aplicando na vida das crianças, que aqueles sonhos de José não eram apenas sonhos, eram revelações de Deus. Deus estava se revelando para José e para sua família, mas infelizmente a inveja dos irmãos, os ciúmes dos irmãos impediram que eles enxergassem tudo aquilo. Porém, Deus permitiu toda aquela situação, porque foi nessa situação que José chegou aonde deveria estar, como governador do Egito. Mas o importante é ministrar para as crianças que tudo tem um propósito. Se hoje você está no poço, Deus vai te tirar do poço. Se hoje você é vendido por alguém, Deus vai te honrar. E esse vendido, como José foi vendido, nós podemos trazer para os dias atuais e aplicar no bullying. Que muitas crianças sofrem bullying, são vendidas, ok? Fica aí a dica para vocês falarem, porque nessa história a gente consegue muita coisa, certo? Então Deus abençoe vocês, essa é a contação da história da última lição sobre José e agora nós vamos conhecer o planejamento dessa lição. Vamos lá. Bem, pessoal, no planejamento de aula, como você já sabe, tem o roteiro da história para auxiliar o professor na contação da história. Em seguida, os objetivos da lição. Compreender que Deus sempre tem um plano, mesmo nos momentos difíceis. Aprender sobre o perdão através da atitude de José com seus irmãos. Reconhecer a importância da família e da reconciliação. Confiar que Deus transforma até situações ruins em bênçãos. Materiais necessários, todo aquele padrão que você já conhece. Para a acolhida, introdução da aula, continua o menino sonhador da minha vida é uma viagem. E aqui, para a memorização, continuamos com o dado da memorização, arquivo ampliado desse dado você encontra na lição de número 2. Contação da história, 35 minutos, use os recursos visuais aqui da plataforma, lembrando dos arquivos em PDF, PowerPoint e a história na luva, que é um recurso para você usar para ministração da aula para os pequeninos, e se você não tem data show ou TV na sua igreja, o recurso vai suprir aí a sua necessidade. Atividades 20 minutos, escolha a atividade de acordo com a idade das crianças. E para encerrar aquela atividade de debate, onde nós deixamos aqui as perguntas de reflexão e a reflexão para auxiliar o professor. Lembra de usar a caixa das emoções, ou se não quiser imprimir a caixa das emoções, que está no nosso portal, lá nas lições de setembro de 2024, na oficina das emoções, tem o arquivo da caixa já ampliado para você imprimir, e você entrega a caixa para as crianças passarem de mão em mão, coloca um louvor para tocar, quando você dá pausa, a criança que estiver com a caixa na mão deve pegar uma dessas perguntas e ler para a turma e responder. E agora nós vamos conhecer as atividades que preparamos para essa lição. Vamos lá!
Muito bem, pessoal, por hoje é só. Chegamos ao final dessa trajetória linda e especial que foi a história de José. Tenho certeza que durante todo esse mês as crianças aprenderam sobre sonhos, sobre viver os planos de Deus, sobre perdão, sobre inveja, sobre bullying. Tudo isso nós conseguimos extrair como princípios e valores para as nossas vidas e para as nossas crianças. Não percam as lições de março com o tema Sal da Terra e Luz do Mundo, onde nós iremos falar sobre o carnaval. Na primeira lição de março, nós preparamos uma história moral de uma garotinha chamada Cecília, crente, que é bombardeada na escola sobre o carnaval e fica curiosa e até deseja participar do carnaval. Mas ao chegar em casa, o papai e a mamãe de Cecília conversam com ela sob a luz da Bíblia e explica o porquê um cristão não deve participar dessa festa e usa a passagem bíblica que Jesus nos compara como sal da terra e luz do mundo. A lição está muito especial e as outras lições serão baseadas na trajetória de Daniel e os seus amigos que foram levados em cativos para a Babilônia, mas não se corromperam com os manjares e tudo o que a Babilônia oferecia. Tá incrível e você não pode perder. Nós teremos história na luva, teremos livro 3D, nós teremos a explicação do carnaval, o passo a passo para as crianças usando a história na luva. Tá incrível e você não pode perder. Se você ainda não é assinante da nossa plataforma, aproveita que eu deixei um link com um desconto especial para você aqui na descrição desse vídeo. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau, pessoal! Atenção, tias e tios do Ministério com Crianças. Se você tem a missão de levar as crianças todo domingo para a salinha, eu quero te apresentar a plataforma de lições bíblicas Discipular Kids. Na plataforma você terá acesso a visuais em estilo Disney, 3D, Pixar, extremamente modernos. As atividades são lúdicas e pedagógicas e você pode alcançar crianças a partir de 5 a 12 anos de idade. Além das atividades, nós disponibilizamos para o professor o planejamento de aula. A cada lição, o professor terá perguntas de reflexão para ele encerrar a aula ou uma roda de conversa. É importante ouvir essa geração. Deixamos também dinâmicas para memorizar o versículo-chave daquela lição, da lição da semana. No planejamento de aula tem o roteiro da história com passo a passo para auxiliar o professor. Além desses visuais, nós também estamos disponibilizando o livro Poupato 3D. Também tem o card de memorização e o álbum de figurinhas, que é o plano de frequência da plataforma. Todo mês são liberadas 4 figurinhas de acordo com as lições que serão estudadas no mês. A criança vai cortar e colar. E no final, ela terá um super álbum de figurinhas. A plataforma conta com um grupo de mentoria e suporte no WhatsApp. Você não ficará sozinho. Para mais informações ou garantir o seu acesso, clica na descrição desse vídeo ou em Saiba Mais. Venha fazer parte da nossa plataforma e vamos juntos discipular as novas gerações.